Olá, tudo bem? Eu sou o Patrick. Bem-vindo ao Construtor da Alma. Esse vídeo vai ser sobre o assunto da utilização da meditação dentro do quadro da terapia. Ele é o segundo vídeo de uma série que eu vou continuar a produzir e eu vou expor aqui o primeiro passo desse método de utilização da meditação, que é o nome de procura do estado de ser. Mais ou menos temos duas situações que são as situações principais recorrentes. Ou a gente conhece a causa da nossa angústia, ou a gente não a conhece e a gente tem uma angústia a respeito da qual a gente tem dificuldade de explicar a sua proveniência, as suas raízes. Eu vou tratar a primeira situação primeiro. Se você tem uma situação reparada, ou seja, por exemplo, um conflito familiar, um conflito amoroso, um conflito profissional, por exemplo, o primeiro passo consiste em pensar na situação que você quer tratar, a respeito da qual você quer meditar, e vocês vão procurar achar primeiro um pensamento que define o que você sente nessa situação. Por exemplo, você pode sentir, vamos imaginar um conflito dentro do quadro profissional, você pode sentir, por exemplo, ser desvalorizado, imaginamos. A segunda coisa, vocês vão procurar um sentimento. Esse sentimento, por exemplo, pode ser a raiva. Então você se sente raivoso, você tem esse sentimento de raiva porque você está pensando que você é desvalorizado. E a terceira coisa é você vai escolher uma imagem que, seguinte a sua opinião, seguinte você representa bem e é emblemática da situação. Por exemplo, uma imagem onde você se sente você excluído de um grupo, por exemplo. Vamos imaginar. Eu estou realmente dando apenas exemplo. Então, resumindo, vocês vão escolher um sentimento, um pensamento e uma imagem que lhe permite, uma vez que esses três são associados, que lhe permite de representar a situação de forma emblemática. Ou seja, você vai escolher esse sentimento, esse pensamento, essa imagem, na medida onde eles representam bem a situação que você está vivenciando e que lhe incomoda, lhe causa uma situação de angústia. Isso é o primeiro passo. Uma vez que você conseguiu achar essas três características, pensamento, sentimento e imagem, vocês vão simplesmente as associar, as agregar e pensar nessa situação através dessas três características. Isso durante uns 20, 30 segundos, não precisa ser muito longo. E então, a partir de lá, uma vez que isso é feito, vocês vão começar o seu processo meditativo. Para os que não o conhecem ainda, eu convido a assistir o vídeo da pequena metodologia de meditação em 4 passos. E então vocês vão começar a entrar dentro do processo meditativo até o completar e chegar na fase de energização. Lembra? Eixo, centro, respiração
e a fase de energização. Uma vez que você entrou nessa fase, para os que dominam a técnica um pouquinho, não vai ser muito longo, não mais que alguns minutos, você vai então colocar essa situação, vamos dizer, a projetar dentro de você para ver o que ela produz dentro de você. Ou seja, não se trata mais de pensar na situação, ao contrário, se trata de ver o que ela vai ecoar dentro de você. Ou seja, sentir dentro o seu corpo no primeiro tempo, dentro do seu ser, na sua totalidade, o que essa situação produz. E isso vai fazer que vocês vão começar a determinar um certo número de características que essa situação cria. Vocês vão começar a ter sensações que vocês vão poder localizar dentro do seu corpo. Vocês vão poder achar uma localização dessa sensação. Vocês vão começar a determinar a qualidade, as características dessa sensação. Por exemplo, ela vai ser um aperto, um peso, ou ao contrário, uma dor em forma de agulha. Enfim, pode ter uma infinidade de possibilidades. Vocês vão lhe achar uma cor, vocês vão lhe achar, talvez, ver se ela tem uma forma de se manifestar que vai ser uma coisa mais vibratória, uma coisa mais ondulatória, ou então talvez simplesmente uma coisa que vai se expandir, ou que tem uma tendência a querer se retrair. Enfim, mais uma vez, há muita possibilidade. Você também talvez vão poder determinar uma temperatura. Enfim, uma vez que você determinou todas essa característica, o número maior que é possível, que lhe é acessível, vocês vão ter cercado mais ou menos dentro de si o que a gente chama de estado de ser. Esse estado de ser é composto de sensações, de imagem, muitas vezes abstrato, vamos falar imagem sensitiva, não chega a ser realmente imagem, de emoções, de movimento energético dentro de vocês, de uma série de características que, na verdade, não se manifesta através das funções mentais, das funções do pensamento. Elas podem ecoar esses pensamentos, mas elas não passam pelo filtro mental. E então você chegou a, mais uma vez, esse estado de ser. Muito bem. Eu vou parar aqui por um segundo e então chegamos à segunda situação, onde você não tem causa que consegue legitimar, explicar a razão da sua angústia. E nesse caso, você já tem um estado de ser. Ou seja, você não precisa passar pela etapa da representação da situação mental na qual você se acha, e da situação emocional, pois você já está num estado de ser que, por mais que ele fique um pouco misterioso para você, é a única coisa que você tem, e vocês vão fazer o mesmo trabalho, escanear esse estado de ser, determinar, achar o mais possível de características que ele tem, temperatura, movimento energético, cor, sensações, localização, espaço, como ele se expande, como ele ocupa o corpo. Eu não vou repetir. Exatamente a mesma coisa. E quando você tem feito isso, então, nos dois casos, como na primeira situação como na segunda, temos um estado de ser. E isso é o que procuramos no primeiro tempo. A primeira etapa é essa. Vamos procurar determinar o estado de ser.
O segundo tempo, que vem logo depois, é o entrar em diálogo com esse estado de ser. O que é esse, vamos dizer, diálogo com o estado de ser? Esse dialogar com o estado de ser é finalmente uma forma de se conectar ainda mais profundamente com ele e de não mais se satisfazer apenas das características, vamos dizer, de categoria sensorial, para entrar na própria fenomenologia, na fenomenologia própria do esse estado de ser. E quando a gente faz isso, a gente descobre que um estado de ser não é apenas um comportamento sensorial, ele é uma forma de inteligência que a gente não tem o costume de abordar, ou seja, a gente vai começar a abordar no seu estado sob um novo ângulo e aceitar que ele pode nos comunicar muitas informações e muitas coisas sobre nós mesmos que até agora não tínhamos entendido, ou porque a gente não estava pronto a receber esse tipo de informação, ou porque simplesmente a gente não tinha o conhecimento que era possível entrar em contato com o estado de ser. E, obviamente, a gente vai abordar uma espécie de nova forma de inteligência que é altamente religada com o inconsciente. E isso quer dizer que é um estado que não passa pelo filtro mentais, no filtro do pensamento, da inteligência cerebral, mas com uma inteligência que não obedeceria, vamos dizer, à fenomenologia da razão e da lógica, mas à fenomenologia analógica de uma inteligência mais profunda que tem a linguagem do inconsciente. A linguagem do inconsciente não é lógica, ele é analógica. Isso quer dizer que ele vai se compor de uma série de, vamos dizer, características que são características emocional, visual, um pouco como nos sonhos, vamos falar. Energética, pois eu vou relembrar aqui, eu já falei em vários outros vídeos, a nossa psique é, antes de tudo, movimentada por energia psíquica, não é energia do corpo, mas é energia psíquica. E então entramos, nesse momento, no que chamamos a psicossomática, ou seja, o lugar onde a psique se entra em contato com o universo da soma, que é o corpo. E a partir de lá, vamos entender que há uma ponte, efetivamente, entre o consciente e o inconsciente, e que através desse escaneamento, desse aprofundamento, dessa ampliação no seu estado de ser, por mais desagradável que ele pode ser, conseguimos o entender de uma nova forma, ou seja, um entendimento diferente, que é muito difícil de descrever com as palavras, mas a meditação justamente serve para isso, é para se, entre outras coisas, se entender profundamente por outros ferramentas que os ferramentas lógicos. E vocês vão descobrir que, pouco a pouco, à medida que você entra em contato com vocês mesmos, com o seu estado de ser, com essas sensações, essas emoções, vocês vão ver que há uma forma de se entender que, por mais que ela ecoe as representações mentais, ela tem uma natureza diferente e muito profunda que vai lhe trazer uma espécie de esclarecimento sobre si mesmo, que talvez não vá passar pelas palavras imediatamente, mas
que vocês vão ver é uma coisa extremamente pertinente e que ressoa fortemente com a gente. Esse estado de ser que estamos visitando e com o qual estamos dialogando em estado de meditação, vamos descobrir que, de uma certa forma, esse diálogo que passa por uma troca de informação, por uma troca de movimento energético, por uma troca, talvez, de sensações, de emoções que reconhecemos, mas que reconhecemos visto sobre um novo ângulo, vamos descobrir que, pouco a pouco, a gente consegue ter, pois temos uma troca com eles, que a gente consegue ter uma certa influência sobre esse estado de ser. E isso é fundamental, porque isso faz, no primeiro tempo, que vamos poder apaziguar nosso estado de angústia, pouco a pouco, isso não é milagroso, mas a gente consegue sim, e talvez mesmo até o transformar e ter um certo controle sobre ele. Mas eu não vou continuar muito porque eu não quero sobrecarregar a compreensão do vídeo com muitas informações. E então eu vou continuar com um terceiro vídeo, descrever o próximo passo, que é o passo que eu chamo de insight. Eu não vou me estender, mas já explico em 2 palavras que é o momento aonde esse estado de ser, sobre o qual a gente começa a ter uma pequena influência e, sobretudo, uma grande troca, é um estado que pode nos revelar várias coisas a nosso próprio respeito, e então é o que chamo de insight. Então, eu vou lhe convidar a assistir ao próximo vídeo, o vídeo número 3, a respeito do uso da meditação no quadro terapêutico. Espero que esse vídeo lhe seja um pouco útil e agradeço muito pela escuta. Um grande abraço e paz a todos. Tchau, tchau.